Fala galerinha do YouTube. Voltei aqui, eu trouxe um power bank, acho que vocês sabem o que é isso. É basicamente uma bateria, é usada para carregar celular, né? Servir como uma carga extra. Eu liguei no cabo USB do meu celular e o outro lado eu liguei no ESP. Ou seja, eu estou alimentando o meu ESP com essa fonte aqui. Esse aqui é a minha fonte, eu estou alimentando o meu ESP com ela. E o que tem nesse circuito na protoboard? Bem, esses jumpers do Arduino não são o ideal para montar os protótipos, mas vamos tentar enxergar alguma coisa aqui. Eu tenho um push button que eu liguei na configuração de pull down. Então, enquanto eu não pressiono ele está em nível lógico alto. Eu fiz uma programação no ESP para que, enquanto eu não tiver pressionado, o LED fique apagado. Então, enquanto ele estiver em nível lógico alto, ele vai estar apagado. E aí, enquanto eu pressionar ele vai acender o LED. Então, enquanto eu pressiono, o LED fica aceso. Na hora que eu solto, ele vai apagar o LED. Vai demorar um segundo, porque eu deixei um delay de um segundo, né? Então, dependendo da hora que eu solto, você vê que demora um pouquinho para apagar. Tá? É um programa bem basicão, só para a gente demonstrar o uso do resistor de pull down, né? Então, o objetivo aqui, a parte de programação, o Joel está trabalhando com vocês, vai trabalhar, né? Mas aqui o foco era nessa configuração eletrônica do pull down. Eu sei que batendo o olho assim logo de cara você não entende, então o que eu vou fazer? Eu vou desmontar e eu vou montar a mesma configuração de novo para que esse funcionamento ocorra sem problemas, tá? Então vamos observar o seguinte, ó. Esse pino laranja eu estou tirando, de onde é que ele está vindo? Lá no ESP, esse é o meu ESP de 30 pinos. Esse pino laranja é um pino, ó, tá ligado bem aqui, é um pino de 3,3 volts. Tá bem pequeno, acho que não vai dar para ver, mas é 3,3 volts. O pino marrom aqui é o pino de ground, né? Muito cuidado para não conectar ground com VCC, que é um problema, tá? Então, meu pino de ground é o próximo aqui, é o marronzinho, tá certo? Então, essas duas primeiras ligações é a alimentação do circuito. Eu vou desconectar aqui totalmente, para não correr o risco de dar um curto VCC com ground. É o pior curto, é o único curto perigoso que você pode dar. Ou talvez o mais perigoso. Não sei se o único perigoso, mas o mais perigoso. Certo? Os outros dois fios que estão vindo do ESP, esse vermelho e esse verde, um está vindo para o ESP como entrada. Então ele vai servir como para eu ler. Eu vou usar um digital read para ler o estado do botão através desse fio vermelho aqui, ó. Esse fio vermelho é o fio que eu vou usar para o botão, para ler o estado do botão. O fio verde é output. O fio verde eu vou usar para ligar ou desligar o LED, certo? Desconectei aqui. Sobrou só a parte eletrônica. Esse jumperzinho é só para levar o barramento positivo até um lado do botão. Estou tirando. O botão é o push button, é daqueles que tem 4 perninhas, né? Lembrem sempre do grampo de papel e pensem que esse lado, ó, ele se liga a esse outro lado aqui internamente, como se fosse um grampo unido. Esse outro lado, mesma coisa. Então, um grampo é separado do outro. E o que une esses dois é o pressionado botão. Tá aqui então o push button. O LED, lembrando que o LED tem lado positivo e lado negativo. Preciso ligar na ordem correta. O tamanho das perninhas me diz isso. Às vezes as perninhas estão cortadas, não dá para se basear por esse parâmetro. Mas se elas estiverem no original, né? Tamanho original, então a maior é o positivo. Se não, você olha para o chanfro aqui em cima. O chanfro já é mais difícil de enxergar assim na câmera, mas tem um lado aqui que é reto, nesse encapsulamento verde, e tem um lado que é arredondado. O arredondado é o positivo, o reto, lembra o sinal de menos, porque o sinal de menos é uma reta, é negativo.
E eu tenho dois resistores. Eu estou usando esse aqui, que é uma resistência pequena, cinza, vermelho, preto, é 82 ohms. Eu estou usando esse aqui, é um pouquinho maior, que é marrom, preto, vermelho, que é 1K ohms, ou 1000 ohms, certo? Como é que é a nossa montagem, né? O esquema no papel ele é sempre útil. Então o que eu vou fazer? Vou tentar seguir o esquema. De um lado eu tenho 3 volts, lá na outra ponta tem um ground, certo? Mas vamos por partes. Esses 3,3 volts ligam a um lado do botão. Então essa é a primeira ligação que eu vou fazer. Os 3,3 volts a um lado do botão. Bem, os 3,3 volts vão vir do ESP. É o fiozinho laranja que eu tirei, né? Tá aqui. Vou ter que conectar de novo, né? Vamos lá, onde é que tá os 3,3 volts no ESP? Bem aqui, ó. O primeiro pino aqui de baixo para cima, do lado direito. Vou conectar o laranjinha aqui. Pronto. E aí eu já vou colocar, ó, nessa linha de cima, superior, para criar um barramento positivo na linha superior. Beleza? O ground é esse fio aqui, marrom, né? Olhando para cá no ESP, o ground é o segundo, logo bem pertinho do VCC. Então vou colocar o ground bem aqui e vou ligá-lo ao barramento horizontal lá inferior, lá de baixo. Pronto. Então cria um barramento positivo em cima, um barramento negativo embaixo. Isso vai me ajudar quando eu precisar utilizar barramento positivo ou negativo. Então já deixei pronto os dois, certo? Mas como a gente tinha conferido lá no papel, a ligação que a gente vai fazer é do positivo com o botão. O botão, para ele ficar na posição legal, ele tem que ficar sempre nesse corte aqui do meio, tá? Eu vou botar ele aqui. Do lado esquerdo eu tenho um grampo, do lado direito eu tenho outro grampo. Eles estão separados. Quando eu pressiono o botão, internamente eles são conectados. Então o lado esquerdo aqui eu tenho que conectar no VCC. Então na mesma coluna que está a perninha do botão, ó, eu conecto ao VCC. Professor, e a de baixo não precisa conectar? Não, né? Porque é o mesmo grampo. Então conectando em cima ou embaixo vai ter o mesmo efeito. Então, voltando aqui para o papel, qual foi a ligação que eu fiz? Eu liguei esse 3,3 no lado esquerdo do botão. O lado direito do botão está ligado em dois locais diferentes. Um resistor e o ESP. Vamos começar com o resistor. Então, o lado direito do botão está ligado num resistor e esse resistor está ligado no ground. Qual o resistor que eu vou utilizar? Esse resistor que eu vou utilizar é o resistor de pull down. No caso, ele é um valor que eu escolhi 1K, 1 kΩ. Não é meu objetivo aqui ensinar a calcular como o resistor que você vai utilizar. Mas 1 kΩ no ESP funcionou bem para mim, certo? Então, vocês podem se basear nesse valor. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem um resistor diferente, tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar comigo depois que eu explico melhor. Então, ó, eu vou ligar o lado direito do botão no ground, que é o barramento inferior. Então, esse aqui é o resistor de pull down ligado no ground. Tá faltando o mesmo ponto tem que ser ligado no ESP, né? Então, o pino que eu usei para o ESP para funcionar como leitura, né, do botão foi o verdinho, né? O verdinho, agora fiquei na dúvida, mas o pior que pode acontecer é não funcionar e eu troco. Mas eu acho que foi o verdinho. Então o verdinho ele vai ser o pino 4 aqui, que é de leitura. Pino 4, desculpa, né? É o GPIO 4, né? Você tem que olhar a pinagem do ESP para ver isso aí, tá? Também o Joel prometeu para mim que está gravando uns vídeos para vocês sobre isso. Então eu já tenho a ligação do ESP para a leitura do botão. Falta a ligação agora para o LED, né? A ligação do LED eu não desenhei um esquema, mas é bem simples. O lado positivo do LED vai vir do ESP, porque o ESP vai me dar um output que é 3,3 volts, é um sinal positivo. Então eu tenho que ligar no positivo do LED, né? Então eu
esse fio vermelho eu vou ligar aqui em cima, que é o positivo que vem do ESP. Eu usei, se eu não me engano, foi o GPIO 11, tá certo? Não, desculpa, eu fiquei mudando um tempo, mudei várias vezes. Eu acho que e no final, o que eu usei no final mesmo não foi o 11. Não lembro agora qual foi. Mas, ó, se a gente olhar para a ligação, foi logo o vizinho, né, de leitura. O LED, ele vai ter o lado negativo, que precisa ser ligado no ground, porém não pode ser ligado direto, precisa-se de um resistor. Então eu escolhi um resistor de 82 ohms, que a tensão do LED do ESP é baixa, é 3,3 volts. Então eu queria que o LED tivesse um brilho razoável, então coloquei uma resistência de apenas 82 ohms. Segundo as especificações que eu vi do ESP, estava conferindo, cada pino desse só pode fornecer 12 mA. Então, mesmo que eu quisesse trabalhar com corrente de 20 mA, o ESP não iria me fornecer. Bem, o circuito está montado. Se eu tivesse colocado o verde na posição correta, não tiver invertido aqui com o vermelho, então ele vai acender o LED quando eu pressionar o botão. O ESP vai ler o botão, vai ver que está em nível lógico alto e vai acender o LED. E não acendeu. Então, deve ter acontecido é que eu troquei as bolas do fio verde com o vermelho. Não tem problema. Se desinverte aqui. Vamos lá, fazer o teste de novo. Agora sim. Certo? Então, na verdade, o vermelho é que eu usei para ler e o verde eu usei para escrever, né? O verde é output e o vermelho input. Beleza? Então, aqui, seguro, acende, soltei. O que é interessante, né? Eu também coloquei no programa uma função para mandar o nível que eu estou lendo para serial. Então, no programa, se der tempo aí eu coloco na edição. Quando eu clico, você vê na serial que que a leitura feita é nível high. Quando eu solto, nível low, certo? Ou melhor, corrigindo, quando eu pressiono, o sinal de saída é high e quando eu solto, o sinal de saída é low. Porém, quando o botão não está pressionado, o nível de tensão que chega no ESP é o que vem aqui do ground, pelo resistor. Quando eu pressiono o botão, aí o positivo passa pelo resistor e chega aqui e vai para o ESP. Quando eu pressiono o botão, eu mando o nível high para o ESP. Quando eu solto, eu mando o nível low para o ESP. É isso, beleza, pessoal? Que eu tinha para falar hoje, abordagem prática, né? Como eu tinha prometido no começo. E para mais teoria, eu vou ver se eu faço uma curadoria de alguns blogs ou em um momento oportuno eu gravo vídeos mais teóricos.